Não haverá glória em seu sacrifício. Muitos se perguntam o que fez o ditador alemão Adolf Hitler a se voltar para o leste e quebrar o seu tratado de não agressão contra a União Soviética. Para invadir a União Soviética, a Alemanha nazista teve que quebrar um pacto de não agressão firmado chamado Tratado Molotov-Ribbentrop. Estabelecia a paz entre as duas potências e também estabelecia que a Polônia deveria ser invadida e dividida entre ambas. A questão da ocupação da Polônia se dava por Hitler ver que a nação era um empecilho ao expansionismo alemão. Hitler já queria retomar essa faixa territorial há algum tempo, pois, segundo ele, se tratava de uma nação criada após a rendição alemã na Primeira Guerra Mundial, na qual ocupava grande parte do antigo Império Alemão. Hitler ignorava que a Polônia era uma nação que já havia existido durante 6 séculos e que havia desaparecido durante o século XVIII e havia ressurgido durante a Era Napoleônica, no século XIX, como o Ducado de Varsóvia, na qual pouco tempo depois foi novamente invadido e dividido pela Rússia, Prússia e pela Áustria, ressurgindo apenas após o término da Primeira Guerra Mundial, na nova divisão das fronteiras da Europa. Contudo, para entender o que moveu Hitler para o leste, precisamos investigar alguns pontos cruciais. E para entender essa questão, talvez essa resposta esteja no surgimento do Partido Nazista. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava assolada. Die Millionen Menschen um ihre Spargroschen beraubte, alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. O alto número de desemprego, a desvalorização da moeda devido a pesadas indenizações impostas à Alemanha, sendo culpada pela guerra, criou um clima de total desestabilização política e econômica, surgindo diversos movimentos revolucionários. E, em 5 de janeiro de 1919, foi fundado o DAP, por Anton Drexler, Partido dos Trabalhadores Alemães, um partido que pregava o antissemitismo, o antissocialismo e o anticapitalismo, na qual Hitler foi incumbido pelo exército alemão de se infiltrar para espionar as atividades do novo partido político, que era considerado de extrema direita. E aqui podemos ver a primeira filmagem de Adolf Hitler participando de um dos congressos, uma passeata do DAP, em 1919. Após se infiltrar no partido, indo nas reuniões em cervejarias, o mesmo se identificou com a visão do partido, se tornando em pouco tempo um membro assíduo, o que o levou à liderança do partido em cerca de 1 ano, e à mudança do nome do mesmo, para NSDAP, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Nacional Socialismo, no diminutivo, nazismo. Desde o início, o partido teve que enfrentar o crescimento dos movimentos comunistas, que estavam crescendo muito na Alemanha, fazendo com que Hitler voltasse toda a sua atenção para combater os mesmos. E essas lutas contra os comunistas fizeram Hitler enxergar o comunismo como um dos maiores inimigos da Europa. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals erlobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Einzelner diesen Krieg zu beginnen und mich zu rief dies endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein dürfte. De fato, Hitler odiava os comunistas, e quando em 1941 já tinha a Europa de joelhos,
exceto pelo Reino Unido, parecia que tudo apontava para os soviéticos. Até porque, com uma vitória sobre a União Soviética, Hitler alcançaria duas coisas: acabava com a ameaça comunista sobre a Alemanha e conquistava também um território enorme, servindo de base para sua expansão do espaço vital. Também colocava as mãos em uma infinidade de recursos naturais, dando um novo fôlego para o Reich alemão. O que teria motivado também o ataque alemão era que, em 1941, o exército soviético não estava totalmente preparado para a guerra, o que mudaria nos próximos anos, em meados de 42 e 43. E como Hitler sabia disso, não queria perder tempo, e com um ataque voraz utilizando a Blitzkrieg, poderia surpreender os soviéticos e levá-los ao nocaute de maneira rápida. Também poderia contar com as atrapalhadas do exército soviético, como na Guerra de Inverno, onde se deu a invasão da Finlândia, em 1939, quando Stalin enviou 400 mil soldados para enfrentar cerca de 200 mil, e devido à resistência finlandesa, seguido de algumas vitórias, Stalin teve que enviar mais 300 mil homens para consolidar sua vitória. Dentre mortos e feridos, o número chegou à metade das forças soviéticas enviadas. Vexame esse que foi muito bem notado por Hitler. Mas não podemos deixar de notar que outra questão pode ter influenciado Hitler na campanha soviética. Em 1940, assim que tomou Paris, Hitler visitou o túmulo de Napoleão, com vestes brancas e fazendo reverência ao lendário imperador e conquistador francês. E se olharmos para Napoleão, que é visto como um exemplo por muitos ditadores e dito como um ídolo de Hitler, temos uma frase que pode dar significado à ambição de Hitler para o leste. A Europa é como um copizeiro, desmorona facilmente. Meu momento de glória já passou, e essa pequenina Europa não me deu toda a glória que mereço. Precisamos caminhar para leste. Foi lá que as grandes figuras foram buscar a glória. Napoleão Bonaparte. Napoleão estava rumando para o Egito. Após as vitórias da Europa, estava se espelhando em seu grande ídolo, Alexandre o Grande. Como podemos ver, Alexandre inspirou Napoleão, que por sua vez parece ter inspirado Hitler em sua sede de expansão para o leste. Existem alguns indícios históricos que deixam uma leve comparação entre Hitler e Napoleão, como por exemplo, quando Napoleão autorizou a morte de rebeldes no Haiti com gás venenoso, além do também racismo e antissemitismo do imperador francês, coisa que poucos comentam. Mas deixo esse assunto para outro vídeo aqui no canal, abordando algumas questões sobre Napoleão. E na sua opinião, qual desses pontos foram cruciais para a invasão da União Soviética? Deixe aqui o seu comentário. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo e acompanhe nossas playlists sobre diversos assuntos importantes e interessantes. E até a próxima!